Vamos lá, meus irmãos. Continuando aqui nossa gravação, nossa aula. Agora é a parte 2 do nosso terceiro dia de aula de introdução ao Novo Testamento 2, tá bom? Vamos lá. Irmãos, fiz a leitura de João 13, 34 e 35, porque na realidade é uma leitura que sempre vai servir para a nossa vida. Falar sobre o egoísmo e falar sobre o altruísmo é um exercício que a gente tem que, eu diria, lutar com ele constantemente, porque é da nossa natureza caída querer fazer a nossa própria vontade. É da nossa natureza caída querer agradar a nossa própria carne, ou os nossos. E existem certas coisas que não é errado, mas algumas se tornam errado. Então, discernir e saber aonde se separam essas coisas é muito importante. Porque muitas vezes, até mesmo em nome de Deus, temos um ministério totalmente baseado em egoísmo, egocentrismo, vaidades. E somente amando que a gente vai poder ser liberto disso. Por isso que esse mandamento, que é o grande mandamento, os dois grandes mandamentos, que é amar a Deus e o próximo, é o nosso dever o tempo todo para sempre. E uma coisa que a gente confunde muito é que as pessoas elas pensam que elas somente serão amadas se nós estivermos concordando com elas. Isso não é verdade. O amor não tem nada a ver com concordância. Por exemplo, Deus não concorda com muita coisa que fazemos e nem por isso ele deixa de nos amar. Deus não concorda, Deus nos adverte, Deus nos exorta. Se continuarmos no caminho do erro, seremos condenados porque desprezamos o grande amor de Deus. Logo, Deus não deixou de amar a ninguém. O fato dele não concordar não significa que ele não ama. E notem como essa mensagem tem sido distorcida nos nossos dias, porque as pessoas associam amor à complacência. Se alguém me ama, ele consente comigo e com tudo que eu faço, porque se não fizer isso, não é amor. E isso não é verdade. Amor não tem nada a ver com complacência. Amor tem a ver com esse gesto de se doar, mas não necessariamente tem a ver com o gesto de ser complacente com aquilo que fazemos. Deus ama o ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus vai sempre amar o ser humano, mas não significa que Deus é complacente, que Deus está do lado, mas isso significa que Ele ama. Então perceba que a nossa sociedade contemporânea, egoísta e egocêntrica, tenta introjetar uma ideia que é uma grande mentira, que amor é complacência, e não é. Então, que Deus nos ajude, nos livre de nós mesmos, tá bom? E muitas vezes, né, pastor, a gente é mal interpretado por, que nem o pastor está falando, você não ser complacente com certas coisas. Nós, que somos cristãos, eu estou aprendendo muito agora, porque, como o pastor fala assim, né, que a gente não é você sempre ceder para mostrar que ama. Muitas vezes você não cede, mas eu falo por família minha mesmo, porque aqueles que não são cristãos, eles olham para a gente e vê a gente como uma pessoa má, que ser cristão da forma que aquela pessoa é, eles não querem ser. E é uma dificuldade que a gente tem de você amar uma pessoa, demonstrar amor por aquela pessoa, sem você, às vezes, ceder em alguma coisa para não causar uma má impressão e deixar ela assim, mais livre, para ela ver que você ama aquela pessoa que você ama e
ela deseje fazer as coisas igual você faz. Porque a maioria das coisas que eu ouço fala assim, não, imagina ser cristão como uma pessoa assim. Já cansei de ver pessoas falando para outra, eu não quero ser cristão assim, dessa forma, eu nunca vou ser. Por quê? Só porque a pessoa fala a verdade. A pessoa chega e fala a verdade, olha, é assim, 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 assim. Porque na lei de Deus isso é assim, não é do jeito que você acha que é. E aí a gente tem essa dificuldade também. Sim, sim. Irmã, ninguém gosta de ser contrariado e ninguém gosta de contrariar os outros. É, Mas saber dizer não é amar também. Saber dizer não é amar. Ser assertivo é amar. Pode ver que Deus nos diz não muitas vezes. Um pai que ama um filho diz não muitas vezes. Então é muito importante a gente ter o equilíbrio entre essas coisas e, e se lembrar que realmente o amor ele não tem nada a ver com dizer sim o tempo todo, ser um bonachão, né? Que pelo contrário, muitas vezes o fato de dizermos não é porque realmente amamos. Então hoje nós notamos que a sociedade ela está corrompendo essa ideia e muitos sabem o que é certo e errado, mas eles vão distorcendo para criar uma ideia errada do que é o amor. Porque, irmãos, outra coisa, o amor também, ele não é simplesmente um sentimento. O amor é uma escolha, é uma decisão, né? Então, assim, eu aprendi isso também com o pastor. e assim, irmãos, por isso que, né, nós vemos em Jesus esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, nós também não podemos dizer não a troco de nada. Precisamos ter paciência. Precisamos falar aos mais velhos como falamos aos nossos pais. Precisamos ter ternura. Precisamos ter respeito, mesmo com aquelas pessoas que são destemperadas. Ou seja, é difícil exercitarmos. E uma última coisa, irmãos. O egoísmo ele nasce, em primeiro lugar, no coração de Satanás. E muitas vezes, para nós sermos discípulos de Satanás, nós não precisamos matar ninguém, nem assassinar ninguém, nem adulterar com ninguém. Basta a gente viver uma vida egoísta. O egoísmo, na sua essência, já nos torna pequenos diabos de nós mesmos. É muito forte isso. Eu posso ter um critério ético e moral muito elevado e ser uma pessoa extremamente egoísta. Dentro da igreja eu sou bem visto, sou bem considerado, sou bem resolvido, não cometo mal para ninguém, ajudo ali quem eu posso, mas dentro de mim eu sou um egoísta crônico, ou seja, nunca ter ficado endemoniado. Na realidade, quanto mais egoísta nos tornamos, mais diabos nos tornamos. Porque a nossa natureza caída vai sempre tender a fazer a nossa própria vontade em detrimento da vontade de Deus e em detrimento da vontade do próximo. Quantos são os casamentos que sucumbem porque um dos cônjuges é extremamente egoísta? A esposa é um objeto do seu agrado. Os filhos são suas reles. Ou seja, tudo gira em função deles. O pastor é extremamente egoísta. As ovelhas são propriedade deles. Nós nos tornamos diabos quando somos egoístas e nem precisamos ficar possessos. A igreja dos Coríntios era uma igreja extremamente egoísta. E Paulo, com todo o seu altruísmo, teve que ensiná-los, reensiná-los, para que ali, depois de sacudir e peneirar, fosse separado alguns crentes. E ele perseverou. Graças a Deus por isso. É importante a gente estar olhando isso e sempre fazendo essa avaliação. Nas aulas passadas eu tinha dito para vocês, hoje eu vou mencionar algumas coisas também, que Paulo ele tinha um certo orgulho bom. Eu sei que não existe orgulho bom. Existe autoestima. Existe amor próprio. Quando eu falei orgulho bom, é aquela pessoa que é resolvida, que tem uma autoestima equilibrada. Tem a baixa estima e a autoestima. Uma pessoa que tem autoestima é um ser humano completo. O orgulho é a desvirtude dessa autoestima. Quando eu quis dizer o orgulho bom, nas aulas passadas, eu estava me referindo a essa autoestima bem resolvida. Paulo era essa pessoa resolvida.
que fazia tendas, não esperava ajuda deles, porque eles eram egoístas e eram pessoas que maculavam Paulo. Então, irmãos, lembrem-se disso, o egoísmo nos torna pequenos diabos, perigoso. Agora, olha só que interessante, um pai que sabe o que é melhor para um filho, ele se posiciona. Ele não está sendo egoísta, ele está fazendo o melhor, segundo aquilo que ele acredita que está correto. O divisor de águas entre uma autoestima equilibrada e o egoísmo é muito difícil, irmãos. Tem hora que a gente se perde. Por isso que o mandamento do amor, a gente tem que sempre estar se perguntando, estou fazendo certo, não estou? Amei correto, não amei? Amei demais? Fui bonachão demais? Me calei quando não poderia? Porque esse é o problema. Tem hora que quando a gente precisa falar, a gente se cala. E quando é preciso a gente se calar, a gente fala. Ou seja, é muito difícil o exercício. É muito difícil, tá bom? Por isso que Paulo dá uma resposta para tudo isso nas suas cartas, falando para nós seguirmos ao Senhor com o coração sincero. Ou seja, se errarmos, não foi porque eu fui mal intencionado, eu errei tentando fazer o meu melhor. E se eu errei, eu peço perdão. E se por acaso eu não agi porque eu achei que não era para agir, não é porque eu fui covarde, é porque eu achei que não era para agir ali. Mas eu fui sincero, eu fui leal com o meu coração, com a minha consciência. Esse exercício íntimo, ele é fundamental para que a gente possa ter uma certa liberdade, a gente não se robotize. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Continuando aqui então, 2 Coríntios agora, quero replicar para vocês os propósitos da carta. Vamos lá. Vamos lá. 2 Coríntios, leia para nós, Gil, por gentileza. Ok. Os motivos da sua demora para visitar a igreja. Estão conseguindo me ouvir? Beleza, estamos sim. Os motivos da sua demora para visitar a igreja. Capítulo 1, versículo 15, do 2 e versículo 3. Aconselha a restauração do pecador arrependido. Opa, Capítulo deixa eu dar uma 2, pausa aqui. Desculpa, capítulo 2. versículos 6 ao 9. Opa, é aquele mesmo que deitava-se com a mulher do seu pai? Sim, ele está arrependido, ele está quebrantado, ele foi excluído da comunhão dos santos, mas agora ele demonstrou, ele estava, aliás, ele ali tinha sido recomendado à exclusão. Como Paulo mesmo diz, no entanto, ali foi a disciplina, ele foi para o banco, um termo bíblico e um termo mais contemporâneo. Já que ele se arrependeu e parou de praticar e houve contrição, Paulo agora então diz, opa, que bom, então que ele volte à fé. Ou seja, Paulo não só dá a sentença, Paulo dá a sentença, porque o próprio apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 5, no versículo 4, ele dá toda a recomendação daquela assembleia ou daquela reunião, e ele diz, quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus, entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui, viu, meu irmão? E aí, pastor Johnny, tem coragem? Tem coragem de tal recomendação no culto? Lembra da última aula lá que eu falei do irmão, que ele era empresário? E aí o irmão foi lá e viu que na sala do dono da empresa, desse irmão que era empresário, estava lá o enfeite carnavalesco,
Ele olha para o irmão e fala, mas irmão, você não vai na igreja? O que é isso daqui? Não, é que eu vou pular lá no Rio de Janeiro, numa escola de samba. E aí, pastor, você é a ovelha, o que você faz? Você entende, irmãos? Ó, Paulo fala, vamos fazer essa reunião, eu vou estar com vocês em espírito, porque essa decisão já está tomada. Irmão, homens de Deus tomam decisões e se mantêm nelas, passa 10 anos, eles não agem de acordo com o vento ou com a política, tá, meus irmãos? Eles agem de acordo com a palavra. Irmão, isso que me fascina no homem de Deus. Você chega para o homem de Deus e pergunta algo hoje, passa 10 anos, você pergunta, ele está dentro daquilo que ele crê. Porque ele não age pela política, não age pelos interesses mercadológicos. Ele age porque ele acredita na palavra. E ele diz, entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo, olha aqui, nós somos mais, eu diria, mais generosos, nós colocamos em disciplina e banco. Paulo não. Está excomungado, vá para ó, as palavras paulinas são enfáticas. E então a gente vê assim que é algo forte isso, não? Para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se essas palavras não te trazerem clareza de que você está cometendo um pecado, então não tem jeito. Que Deus te destrua. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que seja massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa da Páscoa com o fermento. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aqui dá para ver que Paulo, quando ele faz essa recomendação, ele já vinha, possivelmente ele já tinha falado, já tinha orientado esse camarada e esse grupo. Olha, isso daqui não pode, tem que se arrepender. Espera aí, continua fazendo e vocês estão endossando? Que seja entregue a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. Ou seja, quem sabe ele cai em si na hora da morte e ainda seja salvo. E aí, pastor John, tá pronto aí para dar uma sentença dessa? Oh, meu Deus. Não sei nem o que falar agora. Nem eu, Paulo. Nem eu. Pronto, parece que ele tá pedindo a morte mesmo do rapaz, né, o pastor? Quem interpreta de bate-pronto, sim. Então, realmente ele deseja a morte desse homem. Ó, a mensagem de Deus, como lemos no início, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Agora eu vou melhorar, hein? Vou melhorar. Será que o que você falou parece ser? Quer ver? Vamos lá. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 11:30. O que está escrito agora? Vamos ver. Espiritual vai entender o que é isso. Eu acredito, meus irmãos. Como eu acredito nisso? Aqui é o clássico texto da ceia. Que possivelmente Paulo recebeu essa revelação, sabe onde? Do deserto da Arábia. Aqui, 1 Coríntios 11, do 17 até o 34, Paulo está falando que ele recebeu do Senhor. Aonde? Não sei. Eu deduzo que foi da Arábia. Paulo, pega a caderneta aí, pega o pergaminho, pega a pena e anota, filho, que agora você vai ter aula comigo. Eu imagino, palavras minhas, tá? Paulo aprendendo com Jesus no deserto da Arábia. Porque ele fala, o que eu recebi do Senhor eu também entrego a vocês. Ele recebeu do Senhor como? Pode ser iluminação, pode ser revelação, ou pode ser aula in loco com o Nazareno. E olha só o que ele recebeu do Senhor, versículo 30. Pode ler, Gil. Ok, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Opa! Paulo aqui, ao falar da ceia e ao falar sobre pessoas que participam da ceia de forma errada,
Primeiro estágio, fica fraco. Segundo estágio, é doença que é gerada pelo pecado. Terceiro estágio, é isso aí, é morte. Ananias e Safira. Pastor, tá aqui. Pastor, então tem gente que na igreja vai ficar fraco porque tem pecado? Exatamente. Tem gente que na igreja vai ficar doente porque é pecado? Exatamente. E tem gente que continua a viver em pecado, o próprio Deus vai exercitar o seu juízo e vai recolhê-lo? Está aqui. Talvez vocês nunca tinham visto isso. Responde sua pergunta ou não, Dil? Responde. Mas antes de Deus fazer, pode ver que é um estágio, é progressivo. Quando Deus vai sentenciar Acã, antes de Deus sentenciar Acã, Deus deu ao povo de Israel, lá com Josué, lá em Canaã, Deus deu o quê? Uma derrota. Deus deu a derrota, Josué juntamente com todo o povo se planteiam. No dia seguinte, Josué mais uma vez busca Deus junto com todo o povo, tira a sorte. A sorte cai na tribo de Judá, que depois cai na família de Acã e depois cai na tenda de Acã. Houve tempo ou não houve? Muito tempo. Acã se arrependeu ou não? Não se arrependeu. Antes de Deus exercitar um juízo sobre Ananias e Safira, ou como qualquer filho, Deus dá marcas. Primeiro estágio, fica fraco. Segundo estágio, fica doente. E aqui é doença das mais variadas. Terceiro estágio é a colheita. É o que eu leio, meus irmãos. É o que eu leio, tá bom? Prossigamos. Pastor, tem um ponto também, né? Quando o Paulo é tão incisivo em falar isso aqui, eu também percebo que a própria pessoa já está morta. Já está morta espiritualmente. Então, assim, não me parece que ele está sendo aqui também o cara arrogante, né? Que se a gente for lá rapidamente, fala, nossa, que arrogância de Paulo. Não, a pessoa já está morta espiritualmente. Por essa razão, você acha que um pastor em sã consciência que trabalha e dedica a sua vida para ganhar alguém quer mandar para o inferno? Imagina. De fato, ele está sendo aqui só um canal do juízo. Mas como servo, ele está exercitando. Mas, de fato, é exatamente isso. A pessoa já morreu, pastor. Porque essa morte aqui física, antes de ela acontecer fisicamente, uma sentença... Por exemplo, Ananias e Safira e Acã. Um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Olha que interessante. No Velho Testamento, Deus sentencia Acã, mas poupa Raabe, que é uma prostituta. Deus sentencia Ananias e Safira, mas salva uma Maria Madalena, que também era uma prostituta que tinha 7 demônios. Então, parece que Deus tem hora que não tem o que fazer. Não, não é isso. É porque as pessoas elas se colocam com uma dureza de coração e com uma obstinação a Deus, sabendo que Deus está corrigindo, sabendo que Deus está advertindo, sabendo que Deus está chamando, e ele coloca-se de uma forma arredio a Deus, hostil. E é por isso, pastor, antes de vir a morte eterna e física, ou melhor, espiritual, vem a morte física. No sentido, vem a morte, antes de vir a morte física e a sentença eterna, vem a morte espiritual interna. Mas Deus, mesmo assim, pode ver que Deus tenta chamar as pessoas, tenta advertir as pessoas, tenta corrigi-las. E é isso aí mesmo. Por isso que a gente tem que ter medo, irmãos, do pecado, tem que ter medo de tudo aquilo que nos atrapalha, né? Porque se a gente se colocar de uma forma arrogante e soberba, pode ser que seja tarde demais, né? Né, pastor? Então é isso. Paulo, quando ele faz essas declarações, agora percebam que esse menino ou esse homem que ele era irretratável, lá dá para ver que deu trabalho para Paulo. Quem sabe ele já tinha sido alvo da primeira carta? Quem sabe foi ele que jogou a carta fora? Quem sabe? Não sei. A eternidade vai mostrar. Agora ele faz essa advertência, mas ele cai em si em algum momento. E aí é onde Paulo agora, então, o recebe de volta. Olha que interessante também. Nós tínhamos lido lá em 2 Coríntios, há pouco, 2 Coríntios 6,
Nós tínhamos lido 2 Coríntios 7, 8. Olha que interessante, irmãos. Vamos ler agora 2 Coríntios 7, 8 novamente, mas vamos ler até o versículo de número 10. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Fantástico, não? Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu escrevi, chamei a atenção, vocês ficaram tristes? Tudo bem. No primeiro momento eu também não gostei. No entanto, não me arrependo do que fiz, porque essa tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Isso é amar. Falar a verdade, mesmo que muitas vezes no primeiro momento fira, mas a gente não está ferindo como se fôssemos dono da verdade. A gente tem que se lembrar, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado até a maneira em que a gente fala, para a gente não ofender. Mas dizer a palavra de Deus, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, pode trazer tristeza sobre alguém. Mas se nós falamos da parte de Deus, com todo respeito, com todo juízo, com toda doçura, e fomos ali apenas boca de Deus, a gente tem que descansar sabendo que aqueles que realmente são de Deus receberão a tristeza segundo Deus, que não traz pesar, porque a tristeza segundo o mundo gera morte. Isso é amar, né? Então é isso aí, pastor, é isso aí, irmãos. Mais algum comentário, mais alguma pergunta para a gente prosseguir, meus irmãos? Tranquilo? Não, da minha parte não. Tranquilo. Vamos lá. Diga, Maísta, você falou alguma coisa? Não, falei tranquilo. Tá. Gil, continua a leitura, filho? Ok. Terceiro ponto, sua gratidão a Deus pela igreja ter acatado a sua carta anterior, capítulo 7, versículo 4 até o 15. Exorta-o a colaborar com os irmãos de Jerusalém, capítulo 8, do 10, versículo 10 ao 11. Previne contra os falsos profetas, capítulo 11, versículo 3, 4 até o 13. Define sua autoridade e reputação. Capítulo 12, se eu não me engano, tá ali, tem uma tarja em cima. Isso, capítulo 12, conforme 11. Isso. O outro eu não consigo ler, a tarja tá em cima. Eu leio. Previne os que ainda não se arrependeram. 12, 21 a 13, 2. Olha só, irmãos, a carta ao 2 Coríntios, ela tem uma abordagem um pouco mais diferente. Alguém já disse que 1 Coríntios é a exortação a uma igreja carnal e 2 Coríntios é recomendações àqueles que eram carnais e que agora se tornaram mais espirituais. Pode ver. Há um processo de restauração, a gratidão pela carta anterior, ou seja, a igreja entendeu a mensagem. Agora, Paulo chega ao ponto de falar, pessoal, vamos ajudar a igreja de Jerusalém. Olha que interessante. Paulo faz tenda, porque eles não dão valor a Paulo. Lembra que eu falei que eles viviam um tipo de cristianismo egoísta? E um tipo de espiritualidade baseada na sua própria razão? Algo muito parecido com aquilo que Tiago afirma sobre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus? Paulo nem era amparado por eles. Agora, Paulo, na sua segunda carta, não só pede por si, mas pede por uma igreja que é a igreja de Jerusalém, que está passando por dificuldade. Mas peraí lá, pastor, eles não eram tão carnais e egoístas? Eram, mas deixaram de ser. E agora Paulo está mostrando para eles o seguinte, olha, essa igreja de Jerusalém,
que começou tudo lá, e fomos para Antioquia da Síria, e da Antioquia da Síria eu vim para cá e ganhei vocês, agora eles estão precisando de ajuda. Vamos ajudar? Eu pergunto para vocês, egoístas ajudam? Egoístas se ajudam. Por isso que aqui a gente vê que essa segunda carta aos Coríntios é uma carta que já demonstra que eles aprenderam, que eles estavam mais cautelosos. E por que eu citei há pouco a sabedoria segundo Tiago? Vamos lá, vamos fazer... Irmãos, eu quero gastar um tempo hoje com vocês. Eu sei que não é uma aula de avaliação do texto, mas eu quero poder estar passando o máximo de informação aqui para vocês. Porque essa igreja, ela estava num contexto de muita carnalidade, de muita vaidade, de muita soberba, e ela foi liberta disso. No entanto, graças a Deus ela foi liberta, mas eles viviam um princípio de uma sabedoria humana. Podem ver que lá em 1 Coríntios, inclusive, quando Paulo fala sobre a sabedoria, que ele foi falando para eles e pregando, não segundo a sabedoria dos homens, mas segundo a sabedoria de Deus. Pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 6. Entretanto, falando de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo produzidos, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, no qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Paulo está dizendo aqui, lá em 1 Coríntios 2, 6, o seguinte: eu não vou ir a vocês com a sabedoria desse século. Ou seja, com o conhecimento ou gnoses, né, da sabedoria das faculdades, da humanidade. Não, não. Isso é coisa dos homens. Isso não serve para Deus. Nós vamos a vocês com a sabedoria de Deus, que é aquela sabedoria baseada no mistério que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a sua glória. Eu vou falar para vocês daquilo que importa, que é Jesus, a sua ressurreição, o seu poder, que transforma, que me transformou, e pelo poder do Espírito Santo quero passar a vocês as palavras de Deus. Agora eu quero colocar aqui com vocês um outro pensamento de um outro pastor, que é o pastor Tiago, irmão de Jesus. A gente vai chegar lá na carta do Tiago, mas ele vai falar uma coisa muito importante, irmãos, que aqui a gente se perde o tempo todo, inclusive nós seminaristas. Tiago 3, 17. Alguém leia para nós. Tiago 3, 17 e 18. Porque muitas vezes, em nome da sabedoria, em nome do conhecimento, a gente se perde. Muitas vezes nós queremos fazer ministérios, nós queremos arrazoar ou argumentar dentro da igreja e a gente se perde. Porque a gente está usando essa sabedoria humana, que é um pouco parecida com aquela sabedoria dos gregos, da filosofia estoica e epicureu, mas que também é muito parecida com as sabedorias dos nossos dias, que é essa que quer dar uma razão a tudo. E muitas vezes até uma explicação para aquilo que a gente não deveria nem explicar. Quem achou pode ler para nós, por favor. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Opa! Que sabedoria é essa que Tiago está falando? Está falando que essa é a sabedoria dos servos de Deus, que tem características do quê? De pureza, de pacificidade, de amabilidade, de compreensão, de temperança, de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera, que se semeia em frutos de justiça, paz, para os pacificadores. Agora, olhem que o versículo de número 13 em diante, até o 16, mas leia para nós. Porque agora, irmãos, a gente se perde aqui dentro dessa sabedoria. Muitas vezes. Pode ler para nós. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena
não é espiritual, mas é demoníaca. E o 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É 1 Coríntios ou não é? Total, É 1 Coríntios ou não? total. Total. Fantástico, não, irmãos? E essa igreja foi ministrada pela palavra. Por quantas cartas de Paulo? 2, pelo menos. Para gerar fruto na terceira, que agora é a nossa segunda carta. E aí eles estão aqui, então agora Paulo chega, inclusive, e fala, vamos ajudar a igreja de Jerusalém. Porque nós não agimos segundo a sabedoria dos homens, porque a sabedoria dos homens, ela é, eu gosto disso, ela não vem dos céus, é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Cheia de ambição, inveja, egoísmo, e aí há todo tipo de confusão e males. Meus irmãos, quantas são as vezes que a gente está nos debates eclesiásticos e de liderança e a gente está discutindo sabedoria de homem na igreja? Irmão, fruto da carne. Igreja de Corinto. Porque a sabedoria de Deus, agora, leia de novo 17 e 18, mas a sabedoria... Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Fantástico, não? Tá bom? Continuemos aqui, meus irmãos. Vamos lá. Então, vamos lá. Paulo também previne contra os falsos profetas, defende a sua autoridade e reputação e previne os que ainda não se arrependeram. Em 2 Coríntios, Paulo faz uma defesa em causa própria. Irmãos, raramente Paulo faz isso, mas ele se sentiu no dever de colocar uma pedra sobre essas questões da crítica, e não só da crítica, mas da desconsideração, da defamação e contra o ministério apostólico dele. E aí ele faz uma defesa em causa própria. Tá joia, meus irmãos? Vamos lá, continuando. Pastor Johnny, leia para nós, destinatários, a igreja em Corinto. A igreja... Não, a gente já leu? Não leu não, pode ler. Não, essa parte não. Destinatários, a igreja em Corinto. A igreja em Corinto foi fundada por Paulo na segunda viagem missionária, entre os anos de 50 e 52 depois de Cristo, quando permaneceu ali 18 meses, que é relatado em Atos dos Apóstolos 18, do 1 ao 8. Agora guardem isso, irmãos. Olha, ele ficou 18 meses ali, quebrando pedras, discipulando, deixa eles, escreve a primeira carta, escreve a segunda carta, e depois a terceira carta, que é a nossa segunda, e talvez até uma quarta carta. Percebe, irmãos, quanto trabalho, que parece que num primeiro momento não teve muito resultado no começo, né? Aqui não foi o ministério micro-ondas, tá, irmãos? A gente tem que lembrar que é o grande apóstolo que vivia integralmente. Mas era uma igreja problemática. E Paulo, então, faz tenda, mas ele não desiste. Guardem isso, irmãos. A persistência é uma das características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tá bom? Continua para nós, pastor? Joia. A igreja em Corinto teve seu início ainda quando Paulo tinha permissão para falar de Jesus na sinagoga da cidade. Atos 18, 4. Por que ainda? Porque depois geralmente Paulo, ele era convidado a se retirar. Continua, pastor. Isso aí. Os primeiros convertidos, segundo o relato bíblico, foram o Crispo, o principal da sinagoga, Atos 18, 8, Gaio Tício Justo, dono da casa do lado da sinagoga e hospedeiro de Paulo na cidade, Atos 18, 7, 1 Coríntios 1, 14, Romanos 16, 23. Tá com a tarde ali, pastor? Erasto. Ok. Mas ainda tá cortando parte da palavra. Tesoureiro da cidade. Romanos 16, 23 e Atos 19, 22, 2 Timóteo 4, 20. Olha que interessante, irmãos. Aos primeiros frutos de Paulo, Crispo
o principal da sinagoga. Ah, pastor, então, aqui o líder da sinagoga se converteu? Sim. Gaio, Tício Justo, dono da casa ao lado da sinagoga e hospedeiro de Paulo. Possivelmente. Uma pessoa também nobre. E Erasto, tesoureiro da cidade. Lembra que eu falei que era uma cidade muito próspera, uma cidade muito importante, porque ela era uma cidade portuária? Pois é, tesoureiro da cidade, irmãos, é o Paulo Guedes da cidade, entendeu? Início da fazenda. Eu prefiro citar o Paulo Guedes, porque esse tesoureiro manjava. O nosso tesoureiro atual da nossa cidade só está dando dor de cabeça. Da cidade que eu digo, da nossa nação, tá? Curiosidades arqueológicas. Então, irmãos, e aqui, olha só, Deus vai salvando aqueles que ele tem um propósito. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, tá bom, meus irmãos? Amém. E aqui é aquilo lá, Deus salva quem ele quer, como ele quer, e por isso que a gente vê que Paulo, ele tinha discípulos também influentes, né? E quando eu digo influentes, assim, era um líder da sinagoga. Era uma pessoa que, Gaio, Tício Justo, possivelmente, para dar hospedagem, tinha condições. E o tesoureiro. Ou seja, Deus também estava salvando os ricos. Está bem claro aqui. Mas mesmo com essas pessoas, Paulo teve dificuldade de ser mantido. Ora, pastor, mas o tesoureiro da cidade não podia dar umas ofertinhas para Paulo? Irmãos, guarde isso no coração. Muitas vezes aquela ideia, uma andorinha só não faz verão. Sabe? Muitas vezes, irmãos, Paulo, ele poderia ter ali um grupo da igreja que apoiava ele. Mas não era a maioria da igreja. Então, ele, para ter a harmonia, cede. Tá bom, meus irmãos? Guarde isso no coração, irmãos. Nós perdemos para ganhar. No reino de Deus, nós perdemos para ganhar. Porque se perdemos, é porque Deus nos permite perder, porque Ele tem um propósito para nos fazer ganhar amanhã. Tá bom? Na vida, nós não sabemos perder. Agora, é claro, eu também não gosto de perder. Eu pelo contrário, eu gosto muito da disputa, eu gosto muito de desafios, mas o reino dos céus é diferente da terra. No reino dos céus, a gente tem que aprender a lutar com as armas de Deus. E as armas de Deus muitas vezes nos faz perder para ganhar. Como eu disse, eram 3 pessoas ilustres. Podiam ajudar Paulo, mas sustentar o ministério dele? Talvez não. E Paulo talvez não queria se fazer pesado a 3 irmãos. Concorda, irmãos? Tem 3 irmãos da sua igreja local que querem investir em você no seu ministério. Dá para alguma coisa? Dá. Mas dá para mais coisas? Não. Então você cede. Paulo fez isso, por isso que ele fez tenda. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Não. Eu fiz uma anotação aqui. Fiz uma anotação que eu acho que vale a pena ensinar aqui para vocês agora. Guardem isso no coração, irmãos. Existem vários critérios que nos formam e nos moldam como crentes. Nós, como um cristão, temos deveres e direitos. Como ministros, temos deveres e direitos. Como os líderes, temos deveres e direitos. E como pastores e ministros da linha diferente, temos deveres e direitos. Quais são esses deveres e direitos? Nosso temor a Deus, nossa fé a Deus, nossa fidelidade ao Senhor, nosso amor a Deus e ao próximo, nossa dedicação e entrega, nossos compromissos, nossas alianças, nossa doação, nossa generosidade, o nosso comprometimento, as nossas palavras, sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência maligna. Ou seja, esse contexto de coisas nos formam. Mas deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês que eu aprendi na minha vida. Todos aqueles que são egoístas, mais cedo ou mais tarde, uma das características que eles também têm, eles param de ajudar financeiramente na obra. Pastor, e aí, o que a gente faz? A gente só ora, meus irmãos. Podem ver que em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai ensinar lá no capítulo 9 sobre semeando com generosidade. Lembra disso? Aquele que dá com, até as expressões, né? Vocês lembram das palavras? Paulo. Aquele que dá, que dê com generosidade, com amor, não. O que mais? Vamos lá. Aquele que dá
Como que é, irmãos? Essa que fala das medidas sacudidas e transbordantes. Parece, também, mas quando ele fala lá para a gente dar, vamos ler lá. 2 Coríntios 9, 7. A lei da semeadura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, Deus, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Deixa eu gastar um minuto aqui com vocês, meus irmãos. Guardem isso no coração. Deus nunca vai pedir para nós algo que nós não possamos fazer. Assim como nós nunca passaremos por uma tentação maior do que podemos resistir, como está também lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. E ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus não nos permite passar por algo que nós não possamos. Deus não nos pede algo que nós não possamos dar. Lembra, a gente falou há pouco do egoísmo. E agora, Paulo está mostrando o caminho do altruísmo para eles. Olha que interessante. Paulo tinha dedicado a sua vida ao serviço do Evangelho para levar as boas novas a eles, e eles nem sequer amparavam Paulo como Paulo merecia. Paulo não deixou de continuar a ser altruísta, amá-los, ensiná-los, cuidar deles e fazer a obra de Deus, e agora fazer tendas. Ora, Paulo estava sendo recompensado com o egoísmo, mas Paulo estava dando altruísmo. E Paulo, no tempo de Deus, porque ele semeou o altruísmo, ele colheu. Essa igreja caiu em si. Agora ele pode falar, vamos ajudar os nossos irmãos de Jerusalém? E olha, lembrem a lei da semeadura. Nós separamos a primícia. O que é a primícia? Das sementes de um agricultor, quando você colhe, você pega as melhores, e você pega essas melhores e guardava. Você vendia as demais. E dessas que são chamadas as primícias, que são as melhores, você plantava, porque sementes boas elevam a sua produtividade na próxima colheita. Paulo, ele vai ensinar o seguinte: quando você for dar algo a Deus, dê as primícias. Dessa que você vai plantar fisicamente, antes de plantar fisicamente, consagra a Deus na obra. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Guardem isso, eu quero que hoje seja cravada uma estaca no coração de vocês. Deus me deu a graça de estar pastoreando há 26 anos e há 28 anos cuidando dessa comunidade. E uma coisa que ficou claro e nítido ao longo da minha vida, na minha vida e ao longo de muitos crentes. Todos os irmãos que são generosos e são fiéis em tudo, eles perduram. Todos os irmãos que negociam a sua fidelidade e o seu amor em tudo, eles também tropeçam, alguns caem e alguns ficam vivendo simplesmente arrastando e outros param ou voltam para trás. E uma das coisas que mais me impressionou ao longo desses anos foi que todos os obreiros, principalmente começando por pastores e líderes, aqueles obreiros de ponta, líder de ministério, administração, tesouraria, né, que são infiéis nos dízimos e ofertas, Deus tira da obra. Guarda isso no coração, irmão, isso é muito forte. Parece que nós estamos exigindo, né, que uma pessoa faça por obrigação. É como o apóstolo Paulo falou, que a gente tenha que fazer para Deus não com obrigação, não com pesar,
mas que a gente possa fazer não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não estou falando isso porque eu quero colocar sobre vocês medo ou dor ou peso, mas eu quero jogar sobre vocês uma centelha de temor e tremor, porque é isso que repousa sobre mim. Se eu deixar de ser fiel a Deus em tudo que Ele me pede, no meu amor a Ele, na minha fidelidade a Ele, na minha entrega a Ele, no meu comprometimento a Ele e na minha fidelidade nos dízimos e nas ofertas, mais cedo ou mais tarde Ele vai me tirar do ministério pastoral. Pastor Raiz, é assim que o senhor enxerga? É assim que eu aprendi. Todo cristão que é intenso na sua caminhada, na sua irmandade, ele é um cristão generoso e comprometido. Agora, perceba, irmãos, é dando o melhor. Não é o que ele não tem. Se ele está desempregado, como que ele vai dizimar? Ele não dizima, mas ele pode ser fiel mesmo desempregado. Pode ou não pode? Pode. Pastor, mas o irmão ele está enrolado, então é porque ele administrou mal a sua vida. Deus vai dar chance para ele administrar melhor a sua vida. Agora guardem isso, irmãos, vocês vão ver na vida de vocês, irmãs que são viúvas, aposentadas, que vão dar um dízimo praticamente pequeníssimo, mas a vida delas é um exemplo de intensidade e de espiritualidade. Aí eu pergunto, por quê? Porque, irmãos, nessas pequenas coisas, e principalmente na questão financeira, nós demonstramos que de fato amamos a Deus. Podem ver, irmãos, quando eu dizimo, quando eu oferto, eu estou dizendo, em outras palavras, eu amo a Deus, eu amo o reino de Deus, eu amo a obra de Deus, e eu tenho alegria de expandir o reino de Deus por meio da minha vida, por meio desses recursos. E vivo esse privilégio e quero participar desse privilégio. Guardem isso, irmãos, nunca deixem de ser dizimistas e ofertantes. E aqui concluo essa fala. Se Deus derramar no coração de vocês, para que vocês deem a mais ainda do que os dízimos e ofertas, façam. Porque vocês não estão fazendo para o homem nem para o pastor, vocês estão fazendo para Deus. E Deus vai recompensar de vocês. Tá bom, meus irmãos? Então, percebam e avaliem na história. Todo irmão que fica fraco, alguns doentes, alguns que já partiram, eles negociam o dízimo. Eles dão o dízimo quando eles estão na frente de um ministério ou quando eles estão na frente de um projeto. Mas quando não é eles, eles boicotam. Ou quando não fazem o que eles querem, eles boicotam. Então eu estou deixando esse ensino para vocês, porque ao longo de 28 anos cuidando de uma igreja, eu vi isso em pastores, em obreiros, em missionários, em músicos exímios. Todo mundo que foi infiel nos dízimos da oferta sucumbiu, irmãos. É incrível. Mas eu cansei de ver viúvos, aposentados, desempregados. Irmão, quer ver uma coisa que me fascina? É o irmão que está desempregado e consegue dizimar. Aí você fala, mas como, pastor? Ele faz um bico, vende um negocinho, ganha um dinheirinho, sai uma rescisãozinha lá, não sei o quê, e ele separa o dízimo. O que é isso, em outras palavras? É um gesto de amor a Deus e à obra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Quis gastar esse tempo porque essa igreja aqui, ela não era assim, mas ela se tornou, e é possível a gente ter uma igreja generosa. E lembrei de uma última palavra. Quando eu sou altruísta, quando eu sou generoso, eu esmurro o egoísta que vive dentro de mim e eu mato o avarento que um dia nasceu em mim. Como nós expulsamos o demônio, por exemplo, irmãos, o devorador. A gente não expulsa o devorador, que Malaquias cita, e Joel também, jejuando e orando. Sabe como a gente expulsa o demônio devorador? Contribuindo. Porque no ato de contribuir, eu demonstro, eu vou ser generoso. Eu serei doador. Pode ver que isso vem na contranatureza nossa, porque a gente ganha para nós, a gente ganha para as nossas coisas. E quando a gente participa e doa-se, é um golpe na nossa carnalidade, na nossa avareza, em qualquer sorte de demônios que tentam tirar esse princípio de generosidade da gente. Tá bom? Fica aqui essa palavra para vocês, porque eu quero que vocês sejam frutíferos, realizados em tudo
e prósperos também, tá bom? Querem fazer algum comentário, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tudo certo, pastor. Vamos lá. E aqui, ó. Então, aqui, leia para nós, pastor Johnny. Curiosidade arqueológica. Há uma descoberta arqueológica, um pavimento na cidade de Corinto que faz menção a um certo Erasto. Existe, portanto, uma grande possibilidade que este Erasto seja o mesmo amigo de Paulo. Erasto, aspas, né? Erasto, em vista do seu posto de édio, mandou por este calçamento às suas custas. Ou seja, ele era próspero, se for esse mesmo que a gente falou há pouco, né? Tá vendo? Tesoureiro da cidade. Então, possivelmente sim. Possivelmente, para você fazer o calçamento, irmãos, né, na cidade, tá bom? Aqui é a segunda viagem missionária, mostrando, né, essa ida de Paulo. Isso é legal, como né? que ele fez, muito legal. E aqui vai dando os textos bíblicos, né, Atos 16. Olha só. Então, irmãos, depois, com mais tempo, com mais cautela, vocês façam, né, quando vocês estiverem lendo Atos, vão olhando para o mapa. Uma das coisas que eu gosto demais da professora Márcia, irmãos, ela menciona em muitas aulas dela, irmãos, para a gente conhecer a introdução do Antigo Testamento, do Novo, e aqui até eu acrescento para geografia e arqueologia, é fundamental que a gente tenha os mapas. Os mapas, que a gente use os mapas, veja as cidades, tente entender, porque é fantástico, né? Tá bom? Então, continua aqui o esboço de 1 Coríntios, informando Paulo inquirido. Introdução, desordens da igreja, irregularidades sociais, desordem na igreja e conclusão. 2 Coríntios, explanação, os motivos da sua demora em visitá-los e a sua dureza na primeira carta. Exortação, socorrer de pronto os irmãos que estão necessitados em Jerusalém. Reivindicação, seu apostolado deve ser reconhecido e respeitado. Irmãos, Paulo aqui, ele dá uma cartada. Tem hora que a gente precisa, sabe, irmãos, bater na mesa. Paulo bateu na mesa. E, graças a Deus que ele bateu na mesa, porque aí nós entendemos um pouquinho o que ele passou. Ele vai falar dos seus náufragos, vai falar da sua visita espiritual, ou a visão que ele teve, vai falar das suas experiências. Graças a Deus que ele bateu na mesa, senão a gente não tinha isso, né? A noção de ser esbofeteado por Satanás e que a graça de Deus bastava sobre ele. Esse capítulo é maravilhoso, essa porção, né? Aqui o esboço de 2 Coríntios, né? Comentando. Aqui o nosso querido professor Jair deu uma pincelada aqui, né, de forma, eu diria, bem detalhada. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Antes de entrarmos aqui, eu vou dar uma pausa para a gente ir para o último bloco, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Não, pastor. Tá bom, então eu queria só encerrar esse último bloco, irmãos. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Nesse assunto financeiro, eu tomo tanto cuidado de falar com vocês, e assim como a minha igreja também. No momento dos dízimos e ofertas, geralmente é um momento bem sutil, e eu tenho tanto cuidado de tratar disso, porque hoje, uma das coisas que mais macularam o ministério pastoral e as igrejas é a questão financeira. No entanto, irmãos, sabe, não é porque muitos roubam, ou usurpam, ou tomam proveito, que as verdades espirituais deixam de existir. Eu acho que não seria justo a vocês ensinar isso a vocês, porque um dia eu fui seminarista. E as mensagens que mais pontuaram o meu ministério, eu aprendi no seminário. E quando eu falo para vocês sobre essa questão, eu falo não como um discurso legalista, ou querendo tomar proveito, etc. e tal. Não é isso. É para que vocês sejam blindados no coração de vocês, porque o ministério ele é árduo. O ministério ele é árduo.
E muitas vezes, quando nós pensamos, eu vou dizimar nessa igreja que o pastor está fazendo algumas coisas que eu não concordo, está entendendo? A primeira coisa que vem no nosso coração é agir segundo a sabedoria dos homens. É ou não é? Estão entendendo? Falhou? Deu uma travada? Sim, estou entendendo, pastor. Tá. E muitas vezes, irmãos, a gente retém. E quando a gente retém, quem perde somos nós. E uma coisa que eu aprendi desde quando eu era novo convertido, que o nosso dízimo não tem nada a ver com a igreja, nem nada a ver com o pastor, tem tudo a ver com Deus e com a expansão do reino. Porque Deus, ele sendo o dono do ouro e da prata, ele não precisaria dos nossos dízimos. Pode ver que nós recebemos um dom do Espírito de Deus para fazer a obra dele. Deus não poderia providenciar meios espirituais para a gente construir tudo? Poderia. E por que ele nos pede, geralmente, para que a gente participe? Ele pede para que a gente participe porque é por meio da nossa participação que a gente se torna altruísta e generoso. E a cultura da generosidade, irmãos, ela é extraordinária. Porque quando eu, como um cristão, cresço, ou na igreja, ou me converto, e eu sou generoso, eu vou exercitar a generosidade na minha casa. Eu vou exercitar a generosidade na minha família. E, naturalmente, eu vou exercitar a generosidade onde estiver. Se Deus me prosperar e eu me tornar um empresário, eu vou ser generoso. Porque eu vou entender que aquilo que Ele me dá, seja sabedoria, seja conhecimento, ou seja posses, é para que, por meio de tudo isso, eu possa ser um braço e possa ser a perna ou a mente, ou quem sabe o recurso daquele que não tem. É por essa razão que nós recebemos muitas vezes sabedoria. Por que a gente recebe sabedoria? Para a gente ficar discursando e se tornar soberbo e repleto de vanglória? Não. É para que a gente seja a mente daqueles que sabem pouco. É para que a gente conduza nos caminhos de luz aqueles que estão na escuridão. Por que Deus nos prospera financeiramente? Para que a gente possa socorrer aquele que não tem. É para que a gente possa criar uma agência do reino dos céus para que muitos outros se convertam e para que daqui a 200, 300 anos essa obra continue. Percebam que se eu sou generoso, quem ganha é Deus, quem ganha é o reino. E nós, de tabela, somos agraciados por promessas. Pode ver que Deus fala o quê àquele que é generoso? Que as portas dos céus e as janelas dos céus seriam abertas. E pode ver, irmãos, quem descobre o caminho da generosidade nunca mais alimenta o egoísta. Nunca mais alimenta o avarento. Pode ver que algumas culturas, como por exemplo os americanos, irmãos, os americanos, eles têm dentro deles um princípio que é, todas as vezes que eles abrem o cofre, 10% eles dão para alguma obra social. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa nessas grandes universidades de MIT, de Harvard e tantas outras que existem nos Estados Unidos e no mundo, como que eles são sustentados? São sustentados pelos seus ex-alunos, irmãos. Todos os anos, a diretoria e o departamento financeiro entram em contato com aqueles formandos que agora estão trabalhando, são bem-sucedidos e falam quanto você esse ano vai ajudar na nossa faculdade. E eles mandam um cheque. Lá não é faculdade estatal. Toda a faculdade americana, ela é privada. E quem que sustenta? Geralmente, são as empresas, são os ex-alunos. É uma cultura de generosidade. Olha os judeus, irmãos. Quem foi que reconstruiu Israel desde 1948? Foram os judeus. Quem é que sustenta o hospital Albert Einstein? Os judeus. Olha o que os judeus são no mundo, irmãos. Guardem isso, irmãos. Se muitas vezes nós não compactuamos mais com uma igreja, saia da igreja, vá para outra igreja, mas não deixe de ser generoso. Porque no momento que a gente deixa de ser generoso, quem perde é a gente, quem perde é Deus. Deus não vai perder porque ele é o dono do ouro e da prata, mas quem vai perder é a gente. Então, a questão também não é estar numa igreja que o pastor faça tudo o que eu quero, porque a gente tem que perder essa sabedoria humana, que é diabólica, e aprender com a sabedoria divina, porque se Deus colocou um pastor, se Deus deu um ministério, a gente tem que entender que eles farão bom uso daquele recurso. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Para que vocês sejam ousados na arte de doar, e doem de todo o coração e com toda a liberalidade, sem
fazer algo pela força, mas fazer algo por amor e com alegria. E eu estou falando tudo isso porque, assim, irmãos, como eu disse para vocês, hoje eu sou um pastor batista. Mas se Deus me mandasse para a igreja metodista ou para a igreja presbiteriana, eu vou continuar dizimando. Eu dizimo como um pastor integral e a minha vida toda fui dizimista e vou ser em qualquer lugar que eu estiver, porque o meu dízimo é para Deus. E é por essa razão que eu ensino a vocês, porque se eu for pastorear uma igreja Assembleia de Deus, eu vou ter que aceitar as diretrizes da Assembleia de Deus, as diretrizes da presbiteriana, as diretrizes da metodista. Eu posso até discordar, mas naquela hora eu posso até ter a minha liberdade de se expressar, mas eu terei o dever e a alegria da contribuição. Por quê? Porque eu não sou o dono de mim mesmo e nem o dono da igreja, eu sirvo a igreja. E se eu for pertencer a uma igreja, eu aceitarei os critérios daquela igreja. Eu espero que Deus não me deixe de ser, não me tire da igreja ou quem sabe do Ministério Batista, mas a minha vida é dele e estou a serviço dele. Então eu digo isso para vocês assim com muito temor, porque eu quero ver vocês serem frutíferos, realizados e ousados. E quando Deus prosperar muito, que vocês sejam intensos. Amém? A alma generosa prosperará. Provérbios vai falar, né? Quem é dá livre aos outros, a livre recebe. É isso aí. Tá bom, meus irmãos? Amém. Os macedinhos podem estar por aí. Os da teologia da prosperidade estão por aí. O problema é eles e Deus. A gente não tem nada a ver com eles. A gente tem a ver com as escrituras. Amém? Vou encerrar essa gravação e vou abrir o último bloco, tá bom?